Paz do Senhor, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. Nós estamos no terceiro trimestre de 2024 e estamos estudando na lição de jovens na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias, tá? Essas aulas estão sendo gravadas porque em muitas congregações, em muitas igrejas, não existe hoje uma classe de jovens, né? Então não tem, existe na verdade ali uma classe de escola dominical única, tá? Então para atender essa demanda dos jovens que gostariam de estar estudando a sua própria lição, nós estamos lançando este conteúdo online para vocês, tá bom? Também serve aí para os professores que gostariam de ter uma segunda visão com respeito à aula que será ministrada. Então, essa nossa segunda lição traz o título Como Viveremos na Babilônia. Nosso texto principal está em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Então assim nós já começamos a nossa aula, né? Nossa escola bíblica de hoje. Você já esteve em algum lugar em que teve a sensação de que você não pertencia àquele ambiente? Um ambiente estranho a você, estranho aos seus costumes, estranho ao seu padrão, à sua forma de vida, à sua forma de encarar a vida? Isso já aconteceu? Certamente isso também aconteceu com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Esses jovens hebreus que foram arrancados da terra de Judá e levados para a Babilônia. Pense comigo no choque que eles tiveram ao olharem a Babilônia. Estão chegando naquele território e ao longe eles conseguem ver as muralhas da cidade, o tamanho daquelas muralhas, muralhas imponentes, né? Muralhas com cerca de 90 metros de altura, muralhas com mais de 20 metros de espessura, milhares e milhares de torres de vigia em cima aí dessa muralha, né? Muralhas intransponíveis, fortes, né? Além dessas muralhas, eles também conseguem ver uma torre que sobressai aos olhos, né? É o templo de Bel, o templo do deus Marduk, né? Esse templo dourado que tem cerca de 120 metros de altura, uma grande construção. Nós estamos falando de uma cidade, uma megalópole, uma metrópole colossal. Essa é a Babilônia. A Babilônia, a arquitetura da Babilônia naquela época, tá? A modernidade na Babilônia, o embelezamento da cidade. Se a gente tentássemos transportar isso para os nossos dias, por efeito de comparação, seria como estar chegando e olhar para Dubai, né? Toda a arquitetura de Dubai ou os países, chegar em Tóquio, né? Chegar nas arquiteturas que realmente despertam a atenção, Nova York, prédios icônicos, tá? Isso seria uma comparação da nossa realidade hoje com a Babilônia arquitetonicamente para aquele período de tempo, tá bom? Então eles chegam e eles têm esse primeiro choque, né? O choque das construções, esse choque dos designers arrojados, esse embelezamento da cidade. Nabucodonosor é um tipo de rei que ele quer demonstrar o poder que tem e o poder do seu governo com a organização da cidade, com o embelezamento da cidade, com aquilo que a cidade pode mostrar. E Babilônia é uma cidade que reúne em si povos de várias partes do mundo. Então é possível, andando pelas ruas da cidade, ouvir vários idiomas diferentes, ver comerciantes ali vindo de outras regiões em busca de fazer a venda das suas mercadorias, comprar outras mercadorias. O comércio, a importação e a exportação é pujante na Babilônia. Muitos enriquecem ali, o ouro corre à solta, né? Prata é como pedra nas ruas. Essa é a Babilônia. Mas a Babilônia também é possível ver um outro lado da cidade, como aquele lado que Dubai geralmente não mostra, né? O lado não turístico. Então, na Babilônia é possível também ver as filas de escravos carregadores de água, escravos que vão ajudar a manter os campos suspensos de Babilônia, os jardins suspensos dessa imensa cidade, esses jardins
que inclusive tornaram a cidade uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma cidade impressionante. Para essa cidade eles estão chegando, uma cidade que é cosmopolita, uma cidade que é universal, né? Uma cidade muito diferente de Judá, uma cidade totalmente diferente de Jerusalém. Então, enquanto Jerusalém havia o templo dedicado a Deus, aquele templo que Salomão ergueu, aí na Babilônia, há agora, na verdade, muitos templos dedicados a diversas divindades de muitos povos. Há um sincretismo religioso ali na Babilônia, há uma relativização daquilo que é divino, uma relativização do que é moral, uma relativização daquilo que é aceito ou não na sociedade. Tá? Então, esse espírito de relativização já está presente ali dentro da Babilônia. A civilização da Babilônia ela vai ter um destaque nas leis, né? Dali surge o primeiro código legal escrito, que é conhecido como Código de Hammurabi. Tá? Então, essa escrita cuneiforme, né? Tá ali. Essa é a primeira prescrição escrita legal, entalhada em pedra, inclusive. Tá? Então, essa cidade é famosa por causa desse código. Mas, ao mesmo tempo que ela tem um código de leis escrito, né? O primeiro registrado, é uma cidade que é extremamente depravada, uma cidade que está totalmente distanciada da moral bíblica, uma cidade que ela é uma cidade imoral, né? Em todo sentido, tanto no sentido religioso como no sentido social, tá? Então, uma cidade imoral, uma cidade dada a ídolos, uma cidade dada às orgias. Dentro dos cultos na Babilônia existe inclusive a prostituição cultural, a prostituição cultual, a prostituição que é feita como forma de culto a divindades. Então é nesse ambiente que estão chegando esses jovens que têm entre 14 e 18 anos. Tá? Eles estão chegando em um ambiente que é totalmente leviano, totalmente descaracterizado do pudor. Aí eles estão chegando. Então, quando eles chegam na Babilônia, Daniel e seus amigos, eles vão na primeira leva de cativos. Lembrando que Nabucodonosor, ele invadiu o território de Judá, ele invadiu Jerusalém, matou muitas pessoas e agora ele está trazendo a elite cultural da cidade, ele está trazendo a elite real da cidade, aqueles que seriam os futuros governantes, que teriam cargos de destaque, tá? Pessoas influentes, jovens que ganhariam muita influência. Esses jovens foram separados por Nabucodonosor e estão agora indo para viver em Babilônia, serem treinados pelos babilônios. Nabucodonosor ele vai invadir a cidade 3 vezes, em 605 a.C., e essa é a vez em que Daniel é levado, em 597 a.C. e, por fim, em 586 a.C. O registro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 14, vai estimar que 10.000 prisioneiros, 10.000 pessoas foram levadas cativas para a Babilônia nessa primeira leva. Dentre esses 10.000 estão Daniel e os seus amigos. Tá? Quando Nabucodonosor ele vai chamar Aspenaz, e ele vai, o seu oficial, e ele dá características de que os jovens deveriam ter para serem trazidos à Babilônia para aprenderem como viver na corte e se tornarem representantes da Babilônia. Veja, Daniel capítulo 1, versículos 3 e 4 diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, seus servidores, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, fisicamente sem defeito, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então eles vão ter um treinamento de 3 anos, mas não é qualquer tipo de pessoa que vai receber esse treinamento e vai poder ter um cargo público, um cargo de destaque dentro da Babilônia. São pessoas específicas, pessoas com dotes específicos, tá? Então aqui nós vimos um currículo. Esse é o currículo que esses jovens deveriam ter para serem aceitos na academia de Babilônia, tá?
Então, daí eles vêm, eles atendem todos esses requisitos e eles são levados à Babilônia. O nome Daniel, Daniel significa Deus é meu juiz. E Daniel chega então na Babilônia juntamente com seus amigos. Perceba, esse nome Deus é meu juiz, para um judeu, ele não significa apenas que, como se Deus estivesse sempre de olho em mim, vigiando as minhas ações para me julgar, me levar a juízo. Não. Lembremos que antes da monarquia em Israel, havia o período dos juízes, tá? Então, aquele período que sucedeu Moisés e depois sucedeu também Josué, é o período dos juízes. Dentro desse período de juízes, quem é um juiz? Juiz é uma pessoa levantada por Deus para julgar a nação, para governar a nação, para trazer paz para a nação, para cuidar do povo, para auxiliar na prosperidade do povo. Esse é o juiz. Então, Deus é o meu juiz, ele é encarado como aquele que está aqui para minha proteção, ele vela pela minha prosperidade, ele vela pela minha saúde, pelo meu bem-estar, ele vela pelos meus direitos também, mas também me exige o cumprimento dos meus deveres, tá? Então esse é o Deus que é o meu juiz, esse é o significado do nome de Daniel. Deus julga por mim, e se ele julga por mim, eu vencerei as causas, porque eu me dedico a ele, ou seja, por isso também nós nos esforçamos, para nos mantermos fiéis em tudo. Deus é bom, mas ele é juiz, ele é o nosso juiz, é o nosso protetor. O jovem Daniel e os seus companheiros, então eles chegam ali nessa cidade e imagine esses jovens chegando dessa forma vergonhosa, como cativos, sendo encarados pela população, vendo as filas de escravos, homens sendo chicoteados, pessoas trabalhando com todos os esforços que tem, entregando tudo o que tem. Imagine como foi isso para Daniel e para os seus amigos, perceberem tudo isso que está acontecendo ali na Babilônia. Porém, eles vão se manter fiéis, eles vão aceitar o que está acontecendo, porque eles sabem que é o cumprimento de profecias, tanto no livro de Abacuque, contemporâneo de Daniel, quando no livro de Jeremias, que é um profeta contemporâneo de Daniel, que profetizou antes de Daniel. Daniel ouviu as profecias aí de Jeremias. Jeremias é um profeta mais antigo, que Daniel. Então, quando Daniel nasce, Jeremias já está com o seu ofício profético acontecendo. Ele já está falando aquilo que vai acontecer, ele já está falando sobre o cativeiro babilônico, que eles vão enfrentar. Então Daniel ele vai se manter fiel. E aqui nós temos uma pergunta que se abre: mas será que o justo ele passa por sofrimento? Será que a pessoa justa na terra, dedicada realmente a Deus, justa de fato, como a palavra diz, reto, temente a Deus, passa por dificuldades, passa por sofrimentos? E a resposta é um alto e sonoro sim, é claro que sim. Leia Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, você vai ver que o bem e o mal, isso aí sucede a todos, é a mesma sorte para todos debaixo do céu. A diferença é como um justo ele enfrenta a adversidade, a diferença é como um servo de Deus vai enfrentar as lutas, as agruras do dia, as agruras da vida, os momentos de escassez, os momentos de dificuldade. Quando nós passamos por momentos assim, nós buscamos a Deus. Como já dizia um pregador pentecostal, nós tomamos um chá da raiz de Jessé. Quando alguém distanciado de Deus ou um ímpio passa pelas mesmas dificuldades e agruras, ele busca tantos outros meios. Tem aqueles que vão se drogar, vão se embebedar, tem outros que tiram a própria vida por causa das pressões da luta, as pressões do dia, da vida, as dificuldades. Já aquele que teme a Deus, ele olha para cima. Nós confiamos que os que temem ao Senhor permanecem como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, ou seja, a dificuldade, a tempestade vai passar, as águas, as chuvas, os ventos vão cessar, não vão durar para sempre, mas quando eles acabarem, nós permaneceremos de pé, nós continuaremos aqui. Então Daniel e seus amigos, eles estão enfrentando esse momento de dificuldade? Estão! E a dificuldade, o sofrimento faz parte da experiência humana, faz parte da experiência de cada um de nós. Todos nós enfrentamos nossas dificuldades, nossos problemas e adversidades, mas nós permaneceremos. Os problemas, eles serão
vencidos, eles vão passar. Então, apegue-se a Deus em o nome de Jesus Cristo e tenha paciência. Esperei com paciência do Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre esta terra. Por fim se levantará sobre esta terra. Perceba que existem aqueles que levantam um questionamento sobre a existência de Deus. É um ponto. Se Deus existe, Ele é todo poderoso, assim como vocês cristãos afirmam, por que então existe o sofrimento? Por que existe a dor? Então eles tentam colocar a existência de Deus em xeque por causa da existência do mal. Mas isso, a existência do mal, não de forma alguma pode negar a existência do bem, a existência de Deus. Ora, se o bem não existe, como eu poderia saber o que é o mal? Se eu não soubesse ou tivesse uma noção do que é perfeito, como poderia saber o que está imperfeito? Se Deus não existe, como nós podemos ter uma noção intrínseca de que algo está errado, de que algo está quebrado, percebe? Dentro de nós já trazemos essa noção de que um perfeito existe, a perfeição é real. Nós trazemos dentro de nós essa noção de que sim, Deus existe, Ele é o nosso padrão, é o padrão da perfeição. E nós percebemos aquilo que é perfeito como aquilo que mais se aproxima desse padrão, de um padrão divino. E aquilo que está errado como aquilo que mais se distancia de um padrão, tá? Então, nós sabemos assim o que é perfeito e o que é imperfeito, não porque nós já tenhamos visto algo perfeito, mas porque aquilo que é perfeito existe e nós sabemos que existe e conhecemos de alguma forma, temos essa noção interior em nós, tá? Como que de forma interna nós já temos plenamente uma certeza da verdade, da realidade. Perceba que C.S. Lewis, ele vai escrever em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele escreve isso ao abandonar o ateísmo. Ele disse que questionava a existência de Deus com o argumento de que o universo parecia injusto e cruel. Num passo seguinte, no entanto, ele questionou a si mesmo: de onde eu tirara a ideia de justo e injusto? Lewis percebeu que o seu ato de tentar provar que Deus não existe ou que a realidade não tem sentido o forçou a admitir que uma parte da realidade, a sua ideia de justiça, tinha sentido. Em outras palavras, o simples fato de duvidar da existência de Deus, colocando em questão a sua bondade e onisciência, conduz o homem a interrogar a origem da bondade. De onde a tiramos? Se sabemos que algo é bom e que outro é mal, qual é o referencial que distingue uma coisa da outra? Percebe? Então, instintivamente, nós somos levados a Deus. Até aqueles que tentam negar a existência de Deus são confrontados com a existência de Deus, tá? A importância da Babilônia, ou a imponente Babilônia. A Babilônia, ela situava-se cerca de 1.500 quilômetros de distância do território de Israel, tá? Então, Nabucodonosor, ele embeleza essa cidade para demonstrar o poder que ele tem, o poder político, o poder bélico, o poder econômico, o poder intelectual. Dentro da Babilônia, ele traz as mentes pensantes, as mentes mais brilhantes de todo o seu reino. Então ele traz e centraliza esse centro, como um centro cultural, como um centro de onde vai sair, então, todo o direcionamento filosófico para os reinos que o estão servindo, tá? Então, as mentes brilhantes, os maiores professores, aqueles mais conhecidos, renomados, eles estão na Babilônia. E são esses homens que vão dar ensinamentos, vão treinar agora os cativos nobres que estão na Babilônia. Então, para os nossos padrões atuais, Babilônia seria a cidade de referência intelectual para o mundo. A cidade de referência arquitetônica, referência bélica, referência econômica, seria a superpotência em todas essas áreas. É a Babilônia. E é aí que Daniel agora vai estar juntamente com os seus amigos, tá? A ostentação da cidade é sua cultura pagã. Toda a exuberância das obras arquitetônicas era uma forma de representar o poder do império. Nabucodonosor queria ostentar a sua força e riqueza por meio de coisas materiais
e das suas realizações, relembrando a fundação original da cidade, Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Quem fundou essa cidade foi Nimrod. Quem é Nimrod? Nimrod é o primeiro homem a conseguir domínio sobre outros homens. Então, ele é o primeiro dominador, tá, humano. Esse é Nimrod. Nimrod era um homem extremamente violento. A Bíblia o descreve como um poderoso caçador diante de Deus. Nimrod tem a ideia de construir uma grande torre que toque o céu. Para quê? Para encarar Deus frente a frente e fazer guerra com ele. Por isso ele tem o título de poderoso caçador diante de Deus. Ele tinha uma ideia de poder guerrear frente a frente com Deus e vencer. Essa é a ideia de Nimrod, tá? Então ele vai começar a levantar a torre de Babel, essa torre que vai ser destruída por Deus. Mas Nimrod não para por aí, ele vai construir 8 grandes cidades. Dentre essas 8 grandes cidades, confira aí em Gênesis capítulo 11, você vai ver que surge o nome de Babilônia. Babilônia é fundada por Nimrod. Além de Babilônia, a Assíria é fundada por Nimrod. Além da Assíria, ele também vai estar fundando a cidade de Nínive. Perceba que essas 3 grandes cidades, elas fizeram guerra no futuro, né, contra o território de Israel, e as 3 venceram. Essas 3 cidades venceram Israel. A Assíria vai levar o reino do norte cativo, Babilônia vai levar o reino do sul cativo. Nínive já havia feito guerra e fez coisas desastrosas contra a população de Israel, ao ponto de quando Jonas recebe a mensagem de Deus para ir pregar em Nínive, ele se recusa, porque ele não quer que a cidade se arrependa, ele não quer a salvação da cidade, ele quer que Deus destrua tudo. Então ele rejeita pregar não por medo dos habitantes de Nínive, mas ele rejeita pregar lá porque ele quer que a cidade seja destruída, ele quer que eles recebam o pagamento de todo o mal que eles fizeram, recebendo assim a destruição por meio de fogo, tá? É por isso que o Jonas não quer ir pregar lá nessa cidade de Nínive. Então Nimrod é o fundador dessa cidade, fundador da Babilônia, e esse pensamento de Nimrod de se levantar contra Deus, de guerrear, de enfrentá-lo, de ser adorado. Nimrod queria ser adorado. Você percebe que Nabucodonosor, no decorrer do livro, ele vai querer adoração para ele também, ele vai sentir-se exaltado e vai precisar ser abatido por Deus, né? Vai precisar ser abatido para que ele volte à consciência de que ele é apenas um ser humano e não um Deus, tá? Então essa consciência lá do Nimrod, ela vai passando por todos os grandes governos mundiais, e é a mesma consciência que vai estar inclusive no governo do anticristo, tá? O último super governo mundial antes do milênio vai estar sendo regido por essa mentalidade que estava presente na Nimrod. Então a mentalidade já desde aquela época do dilúvio, pós-diluviana, bem no inicinho ali, é essa mesma mentalidade que permeia até agora. Essa mentalidade é chamada de espírito do anticristo. É um espírito que está atuando sim, são forças espirituais, tem muitas pautas, né, que são lançadas aí contra a igreja, contra Deus, que são pautas que têm origem espiritual. Há um espírito, um reino espiritual em guerra, tá? Guerreando, nós estamos no meio desse conflito, tá? Então essa mesma mentalidade Nimrod aí, ela habita nessa megalópole chamada Babilônia. A atmosfera dessa cidade é uma atmosfera impregnada pelo paganismo, pelo politeísmo. Você pode verificar isso em Naum, no capítulo 3, versículo 4, Isaías 23, versículo 15, Jeremias 2, 20, além de vários outros textos, tá? Um pouco da cultura e o espírito da Babilônia. De acordo com a palavra de Deus, a Babilônia era tanto uma região geográfica, como ela também representa um sistema de governo espiritual, um sistema que é contrário a Deus. Não um sistema que apenas nega a Deus, mas um sistema que é contrário, que guerreia contra Deus. Vejamos, Apocalipse capítulo 14, versículo 8, capítulo 17, versículos 1 e 2, capítulo 18, versículos 2 e 3, vai falar sobre esse aspecto espiritual que representa a Babilônia. Então a Babilônia representa tudo aquilo que se levanta contra Deus, tudo. Há um pensamento político que tem a origem nesse espírito, Babilônia, tá? Pensamentos políticos, pensamentos que estão dentro das escolas, inclusive o nosso patrono, né, da educação brasileira, o Paulo Freire, em seu livro A Pedagogia do Oprimido, ele já vai trazer a ideia, ele vai advogar de que o professor ele não está na sala de aula para ensinar conteúdo, o professor não está na sala de aula para ensinar matéria, ele está lá para defender pautas políticas, pautas ideológicas,
ele está lá para ser um militante da causa, para libertar o aluno, né? E trazer o aluno para uma liberdade, abre aspas, presente dentro do socialismo, comunismo, fecha aspas. Então, essa é a visão do patrono da educação brasileira. Você pode conferir dentro do livro que eu vos citei aqui, tá? Pedagogia do Oprimido. Então, nesse segundo sentido, né, do espírito da Babilônia, que é um espírito que traz essa cultura contra Deus, nós vemos ele operando hoje. Nas nossas casas de lei, quantas vezes nós vemos leis se levantando contra a igreja? Quantos políticos abertamente contra a igreja, resistindo, lutando, tentando calar a igreja, né? A gente vê isso em todo lugar, dentro de sala de aula, na rua, aqui na internet, não é verdade? Então a gente consegue ver essa atuação presente. Segundo Douglas Batista, a Babilônia sinaliza o espírito de perseguição e de desconstrução da fé bíblica. É a Bíblia que é atingida mesmo, ela que é atacada, né? Um livro que é um livro poderoso. Você percebe que esse livro é tão poderoso que ele é perseguido. Ele é perseguido. Tentam alterar os textos desse livro. Se esse livro não tivesse valor nenhum, ninguém estava dando bola para esse livro, né? Não estavam querendo alterar textos, mas é um livro poderoso. Conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia Sagrada na mão de alguém que a lê, que abre e lê, é poderoso para libertar inclusive de vieses que têm origem espiritual dentro aí da Babilônia, libertar de uma visão totalmente mundana e um sistema contaminado, regido espiritualmente pelo diabo. A Bíblia tem esse poder de trazer liberdade. Você vê que os sistemas totalitários, autoritários, rejeitam a Bíblia. Eles não querem lá, porque a Bíblia torna o povo pensante. A Bíblia coloca o povo para pensar. A Bíblia coloca o povo para fazer perguntas, para interrogar, para buscar a verdade, para investigar. Isso é o que a Bíblia faz. A Bíblia não coloca um véu, a Bíblia tira o véu. Tá? A Bíblia nos ajuda a interrogar a realidade, a fazer questionamentos e a buscar a verdade, a pesquisar as fontes aí atrás. Tá? Isso é o que a Bíblia faz. A relativização da verdade. Essa é a principal característica de uma cultura babilônica. É a relativização da verdade. É uma tentativa de destruir toda a noção de verdade absoluta. Tá? Assim como Nabucodonosor estava rebaixando os valores e referenciais divinos absolutos, a sociedade pós-moderna tem tentado transformar os tesouros espirituais em coisas sem valor transcendente dentro do mercado religioso. Assim, para os relativistas, não existe uma verdade absoluta capaz de ser um fundamento moral de forma universal, tá? Para todas as culturas, todas as pessoas, em todos os tempos. Para os relativistas, a moral ela é líquida, né? A verdade ela varia, tá? O certo e o errado varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, e é uma noção surgida de um convívio social, das filosofias de um tempo, é uma construção social. Sendo assim, o que é certo para uma cultura em determinado momento pode ser errado para outra, mas nem por isso, de fato, uma das duas está certa ou está errada. Ambas, dentro do seu contexto, dentro do seu momento, no seu tempo, elas estão certas. Isso é relativismo, tá? Então, se não existe certo e errado, não existe um legislador, né? Mas a verdade é que existe sim verdade absoluta. A verdade absoluta ela é real, tá? Ela é real. A gente vê que quando está de dia no Brasil é uma verdade absoluta que está de dia no Brasil, né? Não pode ser que, para mim, sendo às 9 horas da manhã no Brasil, seja noite no Brasil. Isso é impossível. É uma verdade absoluta que às 9 horas da manhã é dia. É dia. É uma verdade absoluta que um congelador em perfeito funcionamento, ligado, ele vai estar gelado. Ele vai estar gelado. É uma verdade absoluta. Então, a verdade absoluta ela existe. A verdade moral absoluta ela existe. O que é certo, o que é errado. É errado tirar a vida. É errado tirar a vida. É errado cometer o homicídio, né? O homicídio doloso, a intenção de matar, a intenção de tirar uma vida, de ferir alguém. Isso é errado. É errado roubar. O roubo é errado, né? O furto é errado. Isso é verdade, tá? Então, o relativismo ele tenta retirar toda essa noção de verdade absoluta e tornar tudo relativo.
Em nossa época, caracterizada pela projeção do espírito relativista da Babilônia, não há hoje nenhum conhecimento moral reconhecido como base sobre o qual se possa elaborar projetos de incentivo de desenvolvimento moral, há somente perspectivas, ou seja, pontos de vista distintos sobre o mundo, e nenhum deles pode alegar a sua própria superioridade em relação ao outro. Com isso, essa forma de pensamento advoga a morte da verdade e da própria moralidade. Nós devemos nos posicionar contra isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Você vê que o Pilatos já havia perguntado a Jesus, né? O que é a verdade? E ele não aguardou para ouvir a resposta, porque diante dele estava a verdade. Aquele que é a verdade. Deus é a verdade. A religião que conduz à imoralidade, as falsas religiões, elas pervertem a verdade, são capazes de destruir os valores. São capazes de conduzir a um estilo de vida depravado. Olha, eu não vou citar nome de religiões, mas tem aquelas que dizem cultuar a Deus, o Deus da Bíblia, Deus judaico-cristão, e na frente dela tem um forró soltando lá, tem um samba tocando, né? Tem cerveja rolando em uma festa a um santo. Em uma festa a um santo. Vamos chamar aqui de São João, festa de São João, né? Então, de frente de muitas denominações, igrejas variadas, tá? Várias religiões aí que dizem seguir o Deus da Bíblia. Na frente tá tendo músicas, né? E pessoas usando drogas e se drogando e bebedice, e pessoas cometendo ali pecados variados, inclusive troca de parceiros sexuais, né? O abandono do casamento, né? Uma fuga do casamento na porta dessas instituições. Como elas dizem adorar ao verdadeiro Deus, né? Onde está Deus nesse caso? Os sacerdotes ali no meio daquilo, aceitando tudo aquilo, né? Um relativismo de que, eu posso cometer o pecado que for, porque em algum dia da semana eu vou estar diante de um homem, na minha frente de carne e osso, eu vou conversar com ele e eu vou ter meus perdoados depois de alguma penitência, né? Que vai ser passada aí, relativismo. Tá? Uma falsa religião. Então, religiões que dizem venham como está e permaneça como está, né? Religiões da chamada teologia da libertação, que encaram o Deus bíblico como sendo um Deus opressor, um Deus opressor que deve ser combatido, né? Uma religião que quer pregar um Deus que é paz e amor, como diziam os loucos anos 20, tá? Nesse sentido. Mas a verdade é que Deus, ele é amor sim, mas a característica que chama a atenção dos anjos que estão diante de Deus, a gente vê no livro de Isaías, no capítulo 6, eles dizem santo, santo, santo. Essa característica chama a atenção dos anjos. A santidade de Deus, ele é amor, mas ele é santo. Ele se separa de tudo aquilo que é errado, ele se separa de tudo aquilo que é pecaminoso, inclusive ele vai julgar. Ele é santo, ele é amor e ele é justiça. Ele é amor e é justiça. Muitos hoje estão rejeitando o amor de Deus, a graça de Deus está sendo rejeitado, esse favor imerecido rejeitado. Mas o Deus julgador jamais poderá ser rejeitado. Ele virá julgar, tá bem? Então, a verdadeira religião, essa sim nos aproxima de Deus, nos verdadeiros moldes. Perceba lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículos de 13 a 14, que vai falar sobre esses perigos da falsa religião, que vai levar à imoralidade em todos os sentidos, inclusive espiritual, a prostituição espiritual, que é a adoração a ídolos, adoração a deuses falsos, isso é uma prostituição espiritual, tá? E a prostituição física, inclusive aceita e como prática em muitas religiões. Veja que atualmente tem sido revivido o politeísmo, né? Existe um neopaganismo, um neopoliteísmo, inclusive dentro das nossas universidades. Isso tem sido abordado em matérias de graduação e de pós-graduação. Muitas vezes traz o título de sabedoria ancestral, ou sabedoria da ancestralidade. Eu já tive essa matéria, tá, em uma determinada universidade, e em um curso superior, né, que eu estava ali fazendo. E nessa matéria de sabedoria ancestral, o que se ensinava era com respeito à reencarnação. E o professor ali ensinava sobre a reencarnação de forma aberta, como se aquilo fosse uma verdade, né? Porque muitas religiões pregam a reencarnação há milênios. Então, a sabedoria ancestral está aí,
né? Uau, e aquilo era passado para a gente dentro de uma universidade, tá? Dentro de uma universidade. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? O que está acontecendo, saber separar o que é correto do que é errado, o que é bom do que é ruim, dentro das matérias ali que Daniel e seus amigos vão ter durante 3 anos na Babilônia. Com certeza eles vão estudar sobre os vários deuses, sobre, abre aspas, as verdades, fecha aspas, desses deuses, né? Eles vão ser apresentados a uma doutrinação categórica, filosófica, opressiva, forte, para o abandono do monoteísmo, mas eles vão permanecer monoteístas. Eu passei por aquela matéria, mas eu continuo acreditando no que a Bíblia diz, e a Bíblia é a verdade. Ao homem foi dado morrer uma única vez, Hebreus 9:27. Depois disso, segue-se o juízo. Não há uma segunda oportunidade, uma reencarnação. Eu não acredito que todos nós que estamos vivos aqui hoje fomos assassinos, né? Ou pessoas da pior índole possível e por isso reencarnados, né? Porque essa é a visão da reencarnação. Quem está reencarnado é quem foi péssimo na vida anterior e está buscando redimir-se, né? Por reencarnações sucessivas até que possa livrar-se disso. Não, nós nascemos e somos e vamos morrer uma única vez, tá? Depois disso segue-se o juízo. Muito bem, vivendo o testemunho na Babilônia e testemunhando no mundo e presença fiel, né? Quando a gente fala de mundo, o mundo, a gente não está falando desse ambiente geográfico feito dos elementos físicos e químicos encontrados, não. Nós, quando nos referimos a mundo aqui, estamos nos referindo ao sistema de governo, tá? O sistema que permeia, o sistema corrompido que permeia os governos, isso é o mundo. É um sistema manipulador que abandona a verdade e prega mentira, e prega o erro, e prega o engano e corrompe, né? Usa corrupção, usa suborno. Esse sistema é mundo, tá? Então, esse mundo nós devemos combater. Nós, como cristãos, vivemos no mundo geográfico físico. Este mundo está com um sistema mundano, um sistema pecaminoso que está permeando, sim. Esse sistema pecaminoso que permeia, nós não devemos estar nesse sistema. Nós combatemos o sistema. Nós vivemos no mundo, nós convivemos com todas as pessoas, mas não nos dobramos ao sistema pecaminoso, percebe? Assim foi a vida de Daniel e desses seus companheiros aqui. Dessa mesma forma, eles viviam dentro de Babilônia, mas eles não se dobraram, não foram aculturados na Babilônia. Não, eles permaneceram fiéis aos valores de Deus, fiéis àquilo que aprenderam previamente. Olha a importância de um adolescente estudar a palavra de Deus. Olha a importância de um jovem conhecer a fundo a palavra de Deus. Percebe? Lá na Babilônia estavam distante dos professores judeus. Eles estavam distante daqueles que foram seus mestres. Entre os 14 e 18 anos, eles foram removidos da pátria, mas eles já haviam aprendido. E aquilo que eles aprenderam lhes deu base para que eles suportassem dentro da Babilônia, tá bom? Então, ao interceder pelos seus discípulos, Jesus, em João capítulo 17, versículo 15, ele diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas para que os livre do mal. Assim, o cristão não é uma pessoa alienada, perdida, avessa, distante da realidade social, da realidade política, econômica, do ambiente em que ele está inserido. Não, o cristão é participante da vida social. Nós não somos alienados, nós compreendemos, nós acompanhamos, nós somos informados. Nós também aqui dentro contribuímos. Nós somos seres políticos, sociais, envolvidos na sociedade, envolvidos na política, querendo o bem da sociedade, trabalhando para a construção e para a prosperidade da nossa nação, da nossa cidade. Nós somos seres sociais, políticos, ou seja, nós somos cidadãos, tá? O cristão não é alguém que perdeu a cidadania, que se tornou um ermitão. Não. Nós defendemos a vida em sociedade, inclusive a santificação, ela é possível em vida em sociedade, né? Presença fiel é o termo que melhor representa a postura dos jovens dentro da Babilônia, esses jovens hebreus. Eles não procuraram dominar a política,
Eles não procuraram dominar a cultura da cidade, mas também não se curvaram a ela. Eles estavam presentes na Babilônia, mas mantinham-se fiéis ao Senhor. Eles não empreenderam uma fuga da realidade, evitando a vida social, mas também não fizeram o paraíso na terra, esquecendo-se do reino celestial. Nós não acreditamos que o problema do mundo são as mazelas, né? Nós não acreditamos que o problema do mundo é a economia, são os governos. O problema do mundo é o pecado corrompeu tudo, tá? É o pecado que corrompe. Então, inclusive lá no governo futuro, né, governo do anticristo, vai ver que ele vai chegar com uma pretensão de resolver os problemas de demanda social, financeiros, tecnológicos do mundo, né? Mas aí não está a solução para a vida na Terra. A solução para a vida da Terra é a eliminação do pecado, tá? Então apenas em Deus nós temos a solução. A Terra era o paraíso até que o pecado entrou, Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do pecado, e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se manifestou para desfazer as obras do diabo, né? Então Jesus Cristo, sim, nele nós temos salvação e redenção, inclusive para a nossa vida em sociedade. Deus te abençoe, em nome de Jesus.